estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Sobre o que nós vamos falar nessa aula de hoje, então? Alongamento e flexibilidade. Eles auxiliam no desenvolvimento da consciência corporal, melhorando a postura? Será que eles realmente auxiliam em todo esse desenvolvimento da nossa consciência corporal? Praticando exercícios de alongamento, melhorando a nossa flexibilidade, nós conseguimos uma melhora tanto na nossa postura como em diversos outros fatores, em diversas outras capacidades físicas que nos auxiliam no nosso dia a dia? Quando devemos praticar esses exercícios de alongamento, de flexibilidade? Em qual momento do dia? Tem um momento específico? Eu posso praticar a qualquer hora? Me acompanha, vamos verificar então. Quando pensamos nos objetivos para essa aula, nós temos que entender que precisamos compreender noções básicas do alongamento e da flexibilidade, e entender bem separado o que é alongamento e o que é flexibilidade. Será que essas duas palavras significam a mesma coisa? Será que quando eu faço um alongamento simples, eu já estou trabalhando a melhoria da minha flexibilidade? Qual que é a relação que essas duas palavras, que esses dois exercícios têm entre eles? Identificar sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da sua consciência corporal. Então é muito importante nós notarmos que quando nós praticamos exercícios de alongamento com o foco ali da melhora da flexibilidade, nós estamos ampliando todas as nossas questões relacionadas à nossa consciência corporal, e com isso nós temos um ganho corporal muito grande em diversos aspectos, e é isso que nós vamos verificar na aula de hoje. Então, o que são os exercícios de alongamento? O que é alongamento? São exercícios que promovem a extensão dos grandes músculos do corpo. Sua prática é recomendada para todos, em qualquer idade. Quando nós pensamos em alongamento, pessoal, não existe aquilo de uma pessoa mais idosa não pode praticar, ou o jovem, a criança ou adolescente é proibido de praticar. Não, o alongamento ele é importante e ele pode ser praticado por todas as pessoas, independentemente se são mais velhas, mais novas, independentemente também da estrutura física daquela pessoa. Ele ajuda a diminuir a sobrecarga nas articulações durante movimentos simples da rotina diária. Então, muitas vezes a gente escuta aquela palavra, às vezes o pai, a mãe, algum colega falando: "Ai, eu tô meio travadinho, eu preciso me alongar mais. Ai, tá tudo duro, tô sentindo tudo parado, tudo travado". Quando eu começo a trabalhar esses exercícios de alongamento, eles já têm uma interferência direta no meu dia a dia, porque eles vão reduzindo essa sobrecarga nas minhas articulações e eu tenho uma melhora na minha qualidade de vida e nas minhas atividades da vida diária. Assim, quando realizados antes da atividade física, os músculos se tornam preparados para executar os movimentos, por estarem bem condicionados. E quando executados após a atividade física, permitem que a instalação da fadiga seja mais tardia. Então é muito importante, quando nós conversamos ali no começo da aula, em qual momento eu devo realizar o alongamento? É antes da atividade física, é após a atividade física, é em um momento separado do dia, totalmente fora do contexto daquele meu exercício de corrida, daquele meu exercício de musculação. Quando que eu pratico? Então ele tem benefícios diferentes nos diferentes contextos. Antes da atividade física, ele vai me trazer esses benefícios de preparar o músculo para executar os movimentos de uma forma mais correta, e após a atividade física, ele vai permitir que a gente não tenha essa fadiga tão posterior, tão logo posterior à minha prática. Ele vai retardar a fadiga muscular. Por isso é muito importante a prática de alongamentos, tanto antes quanto depois do exercício físico, da prática. E nós temos vários tipos de alongamento. É muito importante nós vermos essas caracterizações, porque não existe um único tipo de alongamento. Se nós observarmos pelas imagens aqui, nós estamos falando do alongamento estático. Esse alongamento estático é aquele alongamento mais comum, que vocês estão acostumados a fazer normalmente antes das aulas de educação física na escola, ou mesmo em casa, nas práticas de academia, práticas de musculação. É o que nós vemos com mais frequência. São aqueles que são feitos com os músculos estendidos em uma posição estática. Gente, o que é uma posição estática?
é aquela posição parada. É quando eu estendo o músculo, eu faço esse alongamento dele na posição estendida e eu seguro ele ali por cerca de 20 até 60 segundos nessa posição parada. Pela imagem aqui, nós conseguimos observar diferentes formas de alongamento que nós conseguimos fazer nessa posição estática, nessa posição parada. Já o alongamento dinâmico, ele é mais indicado principalmente para casos que o ganho da flexibilidade melhora o desempenho esportivo. Então, esse alongamento dinâmico ele é muito usado em treinamentos de atletas. Um exemplo bem claro é ali o goleiro de handebol, então ele precisa ter muita flexibilidade para que ele tenha uma melhora no seu desempenho enquanto atleta. Para isso, ele vai fazer várias formas de exercícios de alongamento que vão auxiliar na melhora dessa flexibilidade e é muito comum, então, utilizar esse alongamento dinâmico. Se o alongamento estático, eu queria dizer que era um alongamento no momento parado, com o músculo parado, o alongamento dinâmico já é o contrário. Nós trabalhamos com esse músculo em movimento durante essas formas de alongamento. Nós também temos o alongamento ativo, que é o mais comum quando vocês visualizam o que vocês estão fazendo, quando vocês imaginam, lembram lá aqueles exercícios de alongamento que vocês faziam ou que vocês fazem, normalmente ele está vinculado ali com um alongamento ativo. É a contração de um músculo que irá provocar seu alongamento, que irá provocar o alongamento do seu antagonista. Você não tem o auxílio de outra pessoa ou de equipamentos. Então, por que a gente considera aquele alongamento ativo? Porque é você mesmo que vai realizar essa contração, esses exercícios de contração, alongamento e relaxamento. Você não usa o auxílio de nenhum equipamento e você também não tem nenhuma pessoa te auxiliando no momento de fazer esses exercícios. Já o alongamento passivo, ele é realizado com a ajuda de outra pessoa ou de algum acessório. Pode ser um bastão, uma faixa, elástico, bola suíça ou mesmo alguns suportes como chão, aparelho, e ele vai intensificar o alongamento, pressionando externamente o corpo. Se vocês observarem pela imagem, nós temos um rapaz auxiliando a menina no momento de alongamento. Essa forma de alongamento passivo, ela é muito utilizada por fisioterapeutas no trabalho de recuperação de lesões, no trabalho pós-cirúrgico ali. Então, é uma forma de alongamento muito utilizada nesses contextos. Vamos praticar um pouquinho, pessoal? Escolha uma sequência de movimentos de alongamento simples para membros superiores, inferiores, quadril e pescoço. Agora, execute cada um deles por cerca de 30 segundos. Lembre-se da atuação bilateral, ou seja, movimentos dos dois lados do seu corpo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que eu vou pedir para vocês nesse momento? Nós vamos trabalhar esses alongamentos um pouquinho aqui juntos. Então, tá naquela hora que você vai levantar do sofá, vai levantar da cadeira. Vamos preparar ali aquele espaço para que não aconteça nenhum acidente. Afasta um pouquinho aquela cadeira, sai um pouquinho da frente do computador e me acompanha nesses exercícios simples de alongamento estático que nós vamos fazer agora. O primeiro exercício que eu vou pedir para vocês, então, vamos levantar nosso braço, segurar lá em cima e manter por um certo tempo, tá? Então, nós estamos segurando lá, segura um pouquinho, concentra nessa respiração, mantém bem, alonga todo o corpo. Solta esse corpo lá para frente, estica bem. Tá? Vamos continuar com esse corpo lá para frente. Alonga bem essa musculatura dos braços. Lembrando que nós estamos trabalhando os tipos de alongamento estático. É aquele alongamento que nós mantemos os músculos parados durante a execução. Isso. Agora, com o braço direito, nós vamos colocar para trás e vamos empurrar o nosso cotovelo para baixo. Segura lá mais um tempinho. Esses exercícios são muito importantes agora nesse momento que nós estamos muito tempo em aulas online, na frente do computador. É muito importante essa prática para a nossa melhora da qualidade de vida. Troca o braço, repete o mesmo movimento com o braço esquerdo. Segura lá um pouquinho.
Todos esses exercícios que a gente vai fazer agora, nós conseguimos fazer também apenas sentados na cadeira. Eu vou puxar o meu braço e qual que é o importante? O meu rosto vai olhar para o lado contrário aonde está a minha mão. Então eu seguro para alongar bem meu rosto lá para o lado contrário da onde está a minha mão. Segura em segundinhos que nós já vamos trocar para o próximo lado. Pronto, troca lá para o outro braço, lembrando de olhar para o lado contrário. Vamos destravar um pouquinho, né, pessoal? Muito tempo parado na frente do computador, a musculatura fica toda dura. Vamos tentar colocar esses exercícios de alongamento no nosso dia a dia, realizar cada dia um pouquinho. Eu vou pedir para vocês puxarem as mãos para baixo, empurrando todos os dedos, inclusive o dedão. Aquela fala bem comum que dedão também é dedo, gente. Então, empurra todos os dedos para baixo, inclusive o dedão. Segura lá uns segundinhos, muito importante para essa nossa parte de braços, punhos, que nós estamos usando bastante nessas nossas aulas online. Troca a mão, vamos para o outro braço, repetindo a mesma coisa, lembrando dessa execução bilateral, então, tudo que eu faço para o lado direito, eu tenho que fazer também para o lado esquerdo. Segura um pouquinho lá que nós já vamos trocar. Isso, pessoal. Agora vocês vão sentir muito bem a dor, essa tensão dessa parte nossa de ombros e pescoços que nós temos ficado muito travados. Então, vai segurar o pescoço e vai puxar para o ladinho. Segurar lá no máximo que você conseguir. Todos esses exercícios, quem conseguir começar a incluir na vida, na rotina diária, realizando pelo menos um pouquinho cada dia. Troca, nós vamos puxar o pescoço agora para o outro lado. Tenta dar essa soltada, essa relaxada, alongar bem a musculatura. Vamos fazer um momento de giro do pescoço. Gira bem, vocês vão sentir que vai estralar um pouquinho. Gira para o outro lado. Soltamos essa musculatura agora. E agora eu vou querer saber de vocês. Vocês acharam muito difícil? Anota ali no caderninho, até para compartilhar com a professora depois, com os colegas. Foi muito difícil, vocês ficaram muito doloridos. Nesse momento, nós fizemos exercícios de alongamento ali focados exclusivamente nos membros superiores. São exercícios que vocês podem fazer ao longo do dia, mesmo sentados, às vezes no intervalo entre uma aula e outra, vocês conseguem executar esses movimentos. Nós teríamos inúmeros outros exercícios de alongamentos voltados mais para os membros inferiores, que quem sabe no futuro nós começamos a passar para vocês também. Combinado? Vamos continuar na nossa sequência da aula então. Ainda sobre alguns benefícios ali desses exercícios de alongamento. Eles diminuem a tensão muscular, ajudam na melhora da postura, nós conseguimos manter a nossa postura mais ereta, mais correta. Com o passar do tempo, eles auxiliam a amenizar as dores musculares, a diminuir a incidência de câimbras e a suavidar a dor muscular no pós-treino. Então, quem está acostumado a treinar, fazer exercícios físicos com frequência, às vezes tem muita dor muscular, é aquela dorzinha chata, incômoda que fica em alguns momentos. Se eu pratico os exercícios de alongamento com regularidade, esses exercícios já ajudam a diminuir essa dor. E como nós já observamos na prática, não é mesmo? Sempre repetir esses exercícios de alongamento para os dois lados, de forma bilateral, lado esquerdo e lado direito.
Ainda sobre outros benefícios dos exercícios de alongamento, né? Eles proporcionam um bem-estar físico e mental completo, eles melhoram a percepção do seu próprio corpo, reduz as chances de desenvolver lesões musculares. A partir do momento que meu músculo está preparado, alongado, aquecido, eu tenho menos risco de ter uma lesão durante a prática do exercício principal, né? Estimula a produção do hormônio que proporciona bem-estar e reduz os riscos de você desenvolver disfunções na coluna. Então, aquelas famosas escolioses, lordoses, que são algumas lesões ali associadas a problemas posturais, com a prática do alongamento numa forma rotineira, eu tenho esse risco diminuído. E as capacidades físicas, por que eu tenho que entender das capacidades físicas? Porque o alongamento, ele influencia diretamente em uma dessas capacidades físicas. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que são essas capacidades físicas. As capacidades físicas ou capacidades motoras podem ser compreendidas como componentes do rendimento físico. São elas que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante a nossa vida. São um total de 5. Resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Então, se vocês observarem aqui, nós marcamos a palavrinha flexibilidade até em negrito, porque é a flexibilidade que vai ser alterada e melhorada com a prática dos exercícios de alongamento. Então, o que é essa flexibilidade? Como que ela vai melhorar ali? Para que ela serve? É a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Então, o que nós temos que entender? Qual que é a diferença entre flexibilidade e alongamento? A flexibilidade é essa capacidade de você ir na maior extensão, na maior amplitude possível. Enquanto o alongamento são os exercícios que nós vamos usar para que nós obtenhamos melhora na nossa flexibilidade, nos níveis de flexibilidade. É através do alongamento que nós melhoramos a nossa flexibilidade. São utilizados na execução de movimentos simples ou complexos e não há uma definição de padrões ótimos de flexibilidade. Então, não há um nível máximo, assim. Contorcionistas, como é o caso do exemplo da imagem, eles têm padrões muito elevados de flexibilidade corporal, né? Já nós, assim, praticantes do alongamento do dia a dia, nós não temos esses padrões tão elevados de flexibilidade. A flexibilidade pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento dessa articulação. Está presente nas atividades de nosso dia a dia, nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas, entre outros. Então, no nosso dia a dia, nós também precisamos de um mínimo de flexibilidade, seja ali somente para amarrar um cadarço. Às vezes nós precisamos ter um mínimo de flexibilidade para conseguir fazer um movimento de agachar, abaixar e amarrar um cadarço, mas ela também está presente em diversos esportes. As ginastas, principalmente ginástica rítmica, ginástica artística, exigem um grau muito elevado de flexibilidade e mesmo outras modalidades, alguns chutes nas lutas que exigem que aquele lutador, né, tenha muita flexibilidade para fazer a amplitude do movimento do chute, entre diversos outros esportes. Quanto maior for o grau de flexibilidade do praticante, maiores serão as chances de que ele tenha uma boa performance. Então, flexibilidade e performance caminham lado a lado. Menos flexibilidade, menor performance. Mais flexibilidade, maior performance. Isso num contexto mais esportivo de alto rendimento. Algumas curiosidades, então. Respeite o seu corpo e entenda que cada corpo é o único. Então, não é porque o meu colega ele consegue realizar os exercícios de flexibilidade de uma forma mais ampla. Às vezes eu vou tentar fazer do mesmo jeito e depois eu vou acabar ficando muito dolorido. Então, entenda, respeite os limites do teu corpo. Há diferença de flexibilidade entre todas as pessoas. As mulheres, elas costumam ser mais flexíveis do que os homens e as crianças possuem uma grande flexibilidade. Então, se nós repararmos lá na infância, se nós observarmos crianças brincando, normalmente elas têm uma flexibilidade muito grande.
Envelhecimento reduz a flexibilidade tanto de homens quanto de mulheres. Então, se as pessoas envelhecem, elas acabam tendo essa flexibilidade reduzida. E aí que é mais importante aí nas práticas de exercícios para a terceira idade, focar muito nos exercícios de alongamento para que a gente não tenha uma perda exacerbada dessa flexibilidade das pessoas. O sedentarismo leva a uma maior rigidez e menor hidratação dos músculos, diminuindo também dessa forma a flexibilidade. Vamos para a nossa atividade da aula, então. A flexibilidade, como as demais capacidades físicas, pode ser aprimorada com exercícios físicos específicos e, juntamente com as habilidades motoras, integram o desenvolvimento motor. Depois do estudo e dos exercícios de alongamento que você realizou nesta aula, que alternativas você pode propor para a escola e comunidade para estimular a prática de exercícios físicos regulares? Então, assim, pensem em alternativas que vocês poderiam propor, tanto para os seus professores, tanto para esse momento online, como quando nós partirmos para as aulas práticas na escola de novo. O que eu posso fazer para essa melhor? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos para conversar. O que nós estudamos então na aula de hoje? Alongamento se define como movimentos que promovem a extensão dos grandes grupos musculares do corpo. Sua prática é recomendada para todos, em qualquer idade. Ajuda a diminuir a tensão e a sobrecarga nas articulações, preparando os praticantes para a aula propriamente dita. Flexibilidade é a capacidade física de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível e ela é aprimorada na execução de movimentos simples ou complexos. Aqui algumas sugestões de vídeos para quem tiver alguma curiosidade sobre o tema, as nossas referências da aula de hoje
E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de educação física. Até breve.